Bem, paz do Senhor a todos. Agora eu recebo a irmã Karina Coelho, desde já. Paz do Senhor, boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui essa tarde com você, uma honra muito grande. A gente que agradece, eu e todos os telespectadores, internautas, porque é um quadro que é para todos. Vamos falar de fé, não vamos falar de religião, vamos falar de Jesus, do nosso Salvador. Então, é fé o tema. Aí o que o Senhor colocou no teu coração, uma palavra, um testemunho, fica à vontade, Karina. Amém. Primeiramente, eu quero agradecer por essa oportunidade de estar aqui nessa tarde. Eu costumo dizer que eu não sei fingir costume, né? Então, assim, para mim, estar aqui, além de uma honra, é um cumprimento de uma promessa, a qual Deus nos fez há 14 anos atrás. E eu confesso que quando eu recebi seu convite, eu chorei de emoção por saber o cuidado de Deus, né? Que às vezes para você pode ter sido algo muito simples, mas para mim foi um sinal de Deus daquilo que Ele prometeu lá atrás que ia fazer, né? Não tem como falar de fé sem citar o nosso livro, né? Que fala de fé, fala de exemplos de fé, que é Hebreus 11. Eu separei nessa tarde, que é uma palavra que arde muito ao meu coração. E eu me identifico muito com essa mulher de fé. Porque Hebreus 11 é um livro que tem uma galeria de pessoas top, né? Elite, né? Falando assim. E quando eu olho no versículo 31, Hebreus 11, 31, vai dizer assim: pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E eu gosto muito dessa mulher de fé, sabe, Beth? Porque Raabe é uma pessoa que talvez a sociedade não ia escolher, né? Talvez os vizinhos não iam escolher. E Deus foi lá e escolheu essa mulher. E o que é mais lindo na história de Raabe, que ela vivia no tempo da lei, né? Ela vivia o tempo que a graça ainda não tinha sido manifesta. Verdade. E mesmo assim Deus olhou para ela com misericórdia. E é assim na nossa vida, sabe? Quando eu falo que eu me identifico muito com essa mulher, porque para mim, eu nem sonhava um dia estar aqui, né, na frente do povo, contando o que Deus fez na minha vida. E eu lembro que no ano de 2008, mais ou menos, eu já estava numa vida muito, muito complexa de droga, bebida, prostituição. Eu cheguei a um ponto da minha vida que eu ia para as favelas do Rio buscar droga para vender aqui em Petrópolis. E ali eu fui indo de abismo abaixo, sabe? A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E eu vivi isso, eu vivi esse abismo, porque foi uma coisa desencadeando outra. E eu olhava à minha volta e eu pensava assim: não tem mais jeito para mim, não tem mais jeito para minha história. Eu era aquele tipo de pessoa que a sociedade desprezava. Essa aí não tem mais jeito. E eu lembro que o dia que Deus me salvou, um pouco depois que eu aceitei a Jesus como meu único e suficiente Salvador, Deus começou a me dar sonhos do que eu estaria vivendo hoje, sabe? E eu louvo a Deus porque tem alguns pastores amigos que estão nos assistindo. Mando um beijo, né, para cada um, para cada igreja que nos dá a oportunidade de estar lá pregando a palavra. Mas tudo isso é promessa, tudo isso é promessa. E quando eu olho lá para trás e eu vejo tudo que foi necessário renunciar, né? Porque a vida com Deus é uma vida de renúncia. Eu vejo que valeu a pena abrir mão de tudo para estar aqui hoje dizendo que o Deus que mudou a história de Raabe da Bíblia é o Deus que mudou a história da Karina, que mudou a história da Karen, que esteve aqui, que eu também vi a entrevista dela. E eu sou muito grata, porque quando se fala de fé, é algo que está dentro, né? É algo. A gente tem um exemplo que às vezes a gente bota o celular para despertar, a gente não sabe nem se vai acordar. Mas a nossa fé, bota o celular para despertar. Então a fé já está dentro de nós. A gente já carrega essa fé. E quando eu olho para a história de Raabe, isso me identifica, isso me enche de esperança de saber que uma mulher obedeceu. E através da obediência, essa mulher de fé salvou toda a família dela, toda a casa dela, né? A Bíblia diz que toda a casa dela foi salva, porque ela teve uma atitude de fé, né? E a minha oração nessa tarde, o meu desejo é que a fé que há no Senhor inunda a sua casa, inunda a sua família, que vocês venham ser alcançados. O que eu acho mais lindo na história de Raabe é que quando a gente vai lá no Evangelho de Mateus, ela está na genealogia de Cristo. Isso é lindo. Isso é lindo porque quando Raabe é incluída na genealogia de Cristo, você vê que lá atrás Deus quebrou toda a maldição hereditária.
né? O que seria dessa mulher se Jesus não tivesse entrado na história dela, se Deus não tivesse salvado ela, né? Tem um ditado por aí que diz que filho de peixe, peixinho é. Provavelmente os filhos iam para o mesmo caminho. Sim. Porque a probabilidade do filho, né, fazer as coisas que o pai faz é grande. Sim. É grande. Então Raabe provavelmente ia perder os filhos também para prostituição, né, para essas coisas ilícitas. Mas aí Deus entrou e incluiu Jesus na história de Raabe. E eu acho isso lindo, porque quando Jesus entra, toda maldição é quebrada. Né? Na minha família tinha um ciclo muito repetitivo de droga, de bebida, de tráfico. A gente eu perdi um tio pro tráfico, sabe? E eu lembro que quando eu estava envolvida nessas coisas, as pessoas falavam, vai ser igual o tio, daqui a pouco vai morrer nas drogas. E Jesus mudou a minha história, mudou a sentença, né, que o mundo determina sobre as nossas vidas. E Deus falou, não vai morrer nas drogas. Né? Deus vai morrer pregando a minha palavra, vai morrer dizendo que eu salvo, que eu liberto, sabe? Hoje o nosso público, assim, que o Senhor mais alcança são os jovens, glória sabe? A Deus por isso. Eu consigo dizer para os jovens, há esperança. O fundo do poço não é o final. Nós servimos um Deus que resgata do fundo do poço. E eu tenho visto que, né, por onde a gente tem andado, que as pessoas precisam desse ânimo, né, dessa injeção de fé. Porque as pessoas às vezes estão tão desmotivadas, tão desacreditadas. Por quê? Por causa do cenário que envolve ela. Como que a gente vai dizer, Deus vai fazer quando o meu contexto não é igual ao que eu estou pregando, né, o que eu estou dizendo? E eu vivo isso, né? Porque o contexto da minha família não era legal, sabe? O meio que eu vivia não era legal. E Deus foi lá e me resgatou, sabe? Eu vou abrir um parênteses nesse teu testemunho lindo. Abrir um parênteses porque você falou dos jovens e tem que alcançar mesmo os jovens, mas eu vou abrir um parênteses aqui para falar para os pais, para os responsáveis, porque às vezes o jovem está no cuidado de um tio, de uma avó, de um padrasto, uma madrasta, responsável pelo nosso jovem, nossas crianças. Nunca diga, nem pense, mas se pensar, não diga. Esse aí não tem mais jeito. Nunca diga, porque para o nosso Deus nada é impossível, nada. Porque nós enxergamos as circunstâncias. Então, como nós só conseguimos enxergar as circunstâncias quando não temos fé, a gente só vê a circunstância. Então a gente olha, isso aí não tem mais jeito. Desisto, abrir mão, é do mundo, vai preso, vai morrer. Se você tem um filho problemático, com drogas, com bebida, seja lá qual for a situação, não fique nas circunstâncias. Coloque sua fé no Senhor, porque aí sim, aí você vai salvar você e a sua casa, vai resgatar, o Senhor vai resgatar seus filhos através da sua fé, do seu joelho, sua cara no pó, da sua persistência. Porque Deus, Ele faz na hora e quando Ele quer. Não adianta botar data, ó Senhor, quero que meu filho saia dali no máximo um mês. Não é assim. Não é assim. Nós tivemos um testemunho aqui do presbítero Sérgio Luiz, que a esposa dele ficou orando 17 anos, teve uma vitória linda, porque hoje em dia, quantas pessoas ele ajuda com o testemunho dele, com o trabalho e servindo ao Senhor. Então, o nosso Deus, Ele nos mostra as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. Então, não vá nessa de não tem mais jeito, porque para o nosso Deus, você tem fé, tudo tem jeito. Fechando aí o parêntese, Karina. Então, esse teu testemunho, assim, é muito importante, porque as famílias desistem, porque falta fé. Então, assim, o Senhor fez a obra, né? Você é muito jovem ainda, vai servir muito ainda o Senhor, mas fez essa obra na tua vida para que você leve isso. E conta pra gente como você tem vivido essa experiência de fé, depois que o Senhor fez a obra na tua vida. É assim, Beth, foi ótimo você falar sobre os pais, né? Falar direcionada para os pais, porque eu sei o quanto eu fiz a minha mãe sofrer, né? O quanto das vezes eu saía um final de semana e minha mãe nem sabia se eu ia voltar naquele final de semana. Porque era uma época que a gente não tinha meios de comunicação, né? Não tinha celular, então a gente não se comunicava. Então, às vezes, eu saía na sexta, eu só voltava na segunda. Então, eu dei muita dor de cabeça para minha mãe, porque... E minha mãe ainda não é da igreja, eu creio que Deus vai alcançar a vida dela. Mas ela não desistiu, sabe? Ela olhava para mim e ela, às vezes, colocava a mão na minha cabeça e falava, não foi para isso que eu te criei. Então eu sei o quanto que uma mãe sofre vendo o filho nessa vida, né? O quão triste é para todos
que está ao derredor, né, que está observando, porque muitas das vezes quem está nesse meio não tem noção da gravidade que é, o estrago que é para a família. E quando Deus me alcançou, eu costumo dizer que o maior desafio para mim foi a da renúncia. Porque o inimigo sabia o que Deus ia fazer na minha vida. Sim. O inimigo sabia que o nosso Deus é um Deus de coisas grandes. Então ele tentou de várias formas me cegar para que eu não vivesse o que Deus tinha reservado para mim. Então, assim, o maior desafio que eu falo, principalmente para jovens, quando eu estou discipulando algum jovem, aconselhando, eu falo que a renúncia é necessária. Porque o nosso Deus é um justo juiz. Então ele nunca, né, Deus falou isso comigo uma vez eu orando porque eu precisava renunciar a algo muito importante que iria me levar para a morte, porém a minha carne queria aquilo. E Deus falou muito forte comigo, eu tenho essa frase no meu Instagram, eu uso essa frase sempre que eu posso, e Deus falou comigo assim, quanto maior for a tua renúncia, maior vai ser o teu milagre. Porque Deus é um Deus que não deixa ninguém no prejuízo, sabe? Então tudo que você renuncia por Ele, você pode ter certeza que você vai colher, né? Hoje, pela misericórdia do Senhor, nós servimos ali na igreja do Loteamento Samambaia, a pastora Lúcia, um abraço para a minha pastora que está assistindo, está intercedendo pela gente, e a gente tem muito trabalho comunitário. Qual é a igreja? Ministério Unção e Palavra, né? A nossa pastora presidente é a pastora Lúcia, e o nosso vice-presidente é o pastor Júlio e a pastora Patrícia. Foi a igreja que eu me converti, né? Amém, a igreja que eu me converti, eu aceitei a Jesus lá em 2008, né? O Senhor nos levou embora da cidade, eu fiquei um tempo fora daqui de Petrópolis, morei durante 5 anos em Rio das Ostras, inclusive o pessoal de Rio das Ostras também falou que vão assistir, então um beijo para eles. E quando eu voltei, né? Eu voltei no tempo da pandemia, em 2020 eu voltei para Petrópolis e eu tô com ela desde 2020. Então não é só uma pastora, é uma mãezona, né? Hoje, pela misericórdia, a gente tem um ministério itinerante, né? Que a gente vai nas igrejas, ministra a palavra sobre a vida do jovem, das irmãs. E o Senhor tem nos dado estratégia para dizer isso para o jovem, porque a fé sem obra ela é morta, né? A Bíblia diz isso, que a fé sem obra ela é morta. Então é necessário ter uma fé com obra, né? Executar aquilo que Deus te deu. Né? Deus não nos salvou só para ocupar um lugar numa igreja, só para ocupar um banco. Deus nos chamou para fazer o seu ID, né? ID. E eu lembro que os meus maiores conflitos é porque eu tinha muita vergonha de falar o que eu fazia, sabe? Eu só de pensar e falar assim, poxa, eu vou falar que eu ia para a favela. Então eu tinha muita vergonha, aquilo me incomodava. E Deus falou comigo muito forte, eu te dei um testemunho para você contar. Através da sua vida, jovens serão resgatados e é o que Deus tem feito, sabe, Beth? E até porque você é nova criatura, tudo aquilo já está morto, não existe mais e é isso, através do testemunho. Você falou para mim que a sua mãe ainda não se converteu. Qual é o nome da sua mãe? É Maria Alice. Maria Alice. Olha, Maria Alice, eu de verdade, se eu tivesse um testemunho desse dentro de casa, eu não só já teria corrido aos pés de Jesus, como eu ia querer viver 100% para Ele, porque assim, eu como mãe, se eu tivesse visto minha filha passar isso tudo e tivesse chegado onde a Karina, o Senhor trouxe a Karina, porque sozinha a gente não pode nada, a gente não merece nada, a gente é nada sem Deus, eu sinceramente, eu acho que eu seria assim, mais, eu estou naquela corrida, eu quero cada dia mais estar aos pés de Jesus, mas com esse testemunho em casa, eu acho que seria impossível eu não ser, assim, sabe, muito, eu não sei nem explicar, porque é tão contagiante, mas eu creio que a senhora vai acordar assim, nossa, perdi tempo, tem que correr, porque eu fiquei muito tempo no mundo, falei, gente, quanto tempo eu perdi, mas não tinha esse testemunho maravilhoso em casa, mas só uma sugestão para quem já chegou aí com uma certa idade aos pés do Senhor e eu fico muito feliz porque, assim, quando a gente está lá fora, que a gente não conhece, eu gosto sempre de frisar isso aqui, porque eu sei que tem muitas pessoas que não são evangélicas, não aceitaram Jesus, enfim, de várias religiões assistindo, eu sei disso, até porque eu fui espírita há muitos anos, tem muitos seguidores espíritas e tal. E eu sei que eu falo assim, nossa, tadinha da Beth, ela tá... Porque muita gente fala assim, quando você se converte, você fica tão na alegria, tão feliz em enxergar o Senhor, que as pessoas falam assim, olha lá, tadinha.
Fizeram lavagem cerebral. Não é lavagem cerebral, é lavagem da alma, é uma nova criatura, é outra pessoa, é Jesus em nossas vidas. Quando a gente pensa que a gente é forte lá fora, quão fraco a gente é, com nada. E quando a gente pensa que é fraco, é aí que Jesus nos fortalece. Aí eu tinha que falar isso para sua mãe, porque assim, olha, o dia que ela sentir isso, que se eu tocar no coração, ela vai ver, nossa, quanto tempo eu perdi, porque eu tenho esse testemunho lindo em casa. Assim, a minha mãe, ela é uma mulher de muita fé, sabe? Amém. Ela não é uma pessoa que está lá dentro do templo o tempo todo, mas é uma pessoa que faz as orações dela. Glória a Deus. Né? A gente está enfrentando um processo muito difícil, que ela foi diagnosticada com câncer, e a gente está nessa batalha, e minha mãe muito forte, portanto que o dia que o cabelo dela caiu, eu chorei e ela ficou me consolando, porque minha mãe é muito forte, é uma mulher de fé. Eu creio que o estar no templo vai ser só um detalhe daquilo que ela já vive, né, lá na nossa casa, porque ela é a coluna da nossa casa. E só voltando um pouquinho, Beth, na época que eu vivia nesse mundo, né, eu morava no loteamento Samambaia e eu traficava lá. Comecei a primeiro fazer aviãozinho, não sei se você já ouviu falar. Sim, claro, a gente que é jornalista, a gente já trabalhou com isso tudo, a gente conhece tudo. Eu comecei como aviãozinho, né? Você era menor, era criança? Sim, eu tava nos meus 15, só que eu sempre fui muito grandona, né? Então eu sempre aparentei ter mais idade. E ali eu fiz aquilo tudo, eu entrei no tráfico, na prostituição, e depois eu me converti, Deus me tirou de lá, e agora Deus me trouxe para lá de novo, né? E lá é onde a gente faz culto, que nem sábado agora a gente vai ter um culto ao ar livre. Olha, que lá, benção. E vai ter um louvorzão, e os irmãos já estão até convidados, né? Quem está nos assistindo. E eu vivo hoje o que diz Isaías, que no lugar da vergonha, o Senhor nos daria dupla honra. Né? E é muito bom estar lá no meu bairro, vivendo o que eu estou vivendo em Cristo, porque muitas das vezes eu não vou precisar nem pregar, né? Não vou precisar nem falar nada, só a nossa transformação a gente já prega o Evangelho. E eu vejo que é isso que é ser uma mulher de fé, né? Quanto a Bíblia vai incluir Raabe, né? Aqui em Hebreus, a gente está vendo que foi a história dela, foi a renúncia dela, foi a obediência dela. Então ela foi incluída na galeria da fé. Né? A gente vê o nome de Abraão, né? Na galeria da fé, e a gente vai lá ver no versículo 31, Raabe. Isso me enche de esperança, porque a gente vê que o nosso Deus é o Deus da graça. Né? Deus acha fé aonde a gente nem vê fé. Né? A gente nem vê fé, foi o que você falou. Às vezes a pessoa fala, esse aí não tem mais jeito, esse daí não tem mais o que fazer por ele. Só que enquanto isso, Deus está sondando e Deus está contemplando fé. Né? Porque a gente pode, eu posso mentir para você pode mentir para mim, para o pai, para a mãe, para o marido, a gente pode mentir para quem quiser, mas para Deus não. É verdade. Porque o Senhor sonda nosso coração, sabe quando é de verdade, quando é de mentira. Porque você falou assim, de Raabe, por exemplo. Eu sempre fui uma mulher de muita fé, só que eu depositava fé no lugar errado. Eu depositava fé numa imagem, que eu fui anos e anos, todo mundo sabe que me acompanha, fui anos e anos devota de Nossa Senhora Aparecida, que os católicos não se ofendam, não estou falando mal, só falei que deixei de acreditar, de ter fé nisso, porque minha fé é em Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, é só por ali. Então eu não entendia isso, aí eu ia para uma imagem orar, então foram muitos anos devota, de ir na basílica e tal, não estou condenando quem vai, quem quer continuar, pelo amor de Deus, gente, vamos criar mimimi nem polêmica, só estou falando do meu testemunho. Eu deixei de crer na imagem para crer no único Salvador, Cristo Jesus. Então, assim, tinha muita fé e depositava no intercessor. Desde que o véu foi rasgado, a gente precisa de intercessor, a gente tem Cristo, a gente ajoelha, ora e fala direto com Jesus Cristo, a gente não precisa de intercessor. Maria foi importante, a mulher que Deus escolheu para trazer Jesus ao mundo, então ninguém está desmerecendo. Só que eu posso ir direto a Jesus, eu não preciso de Maria, que era uma mulher bendita entre todas, a escolhida, mas não foi ela que nos salvou. Então, assim, quando você entende isso, anos e anos ali pedindo, podia pedir direto a Jesus. Direto na fonte, né? Direto na fonte. Direto na fonte. Água viva, depois você bebe, nunca mais tem sede. Então, quando a gente entende isso, então, claro que sua mãe é mulher de muita fé, claro que ela orou muito por você, mas eu estou falando assim, quando a gente vai direto na fonte, sim, é diferente.
Então, assim... É experiência, né? É a nossa experiência. Então, é isso que as pessoas não entendem. Mas muita gente me conhece, sabe, que realmente era devota, já fiz várias homenagens à Nossa Senhora Aparecida e tal. E é diferente. Quando a gente encontra verdadeiramente o caminho, a verdade, a vida, tudo muda. Porque muitas das vezes, eu escuto muito isso, até porque está recente a minha conversão, 2 anos, as pessoas falam assim, mas eu fui na igreja e eu orei lá e não consegui pagar minha conta, não consegui trocar de carro, não consegui minha casa. Claro, porque tem falsas doutrinas, isso é bíblico. Falsas do bíblico, vendendo coisas que não lhe pertencem, porque é a palavra do Senhor. Então tem várias igrejas vendendo várias coisas. Você vê aí, então a gente não está aqui para falar de igreja nenhuma, está para falar de fé. Mas as pessoas não podem, porque muita gente enfraquece na fé, Karina, porque tem falsos profetas, tem falsas doutrinas. Aí o que acontece? A pessoa não conhece, vai no lugar errado, aí enfraquece. Se decepciona. A gente não tem que olhar para o homem, a gente tem que olhar para Jesus. Então, se você olhar sempre para Jesus, nunca vai ter decepção. Se você olha para Jesus, você vai se decepcionar com seu pastor, sua pastora? Não, porque quem te salvou? Jesus. Não é fácil. Então, infelizmente, às vezes, as pessoas, desde que começou esse quadro, as pessoas mandam muita mensagem. Mas fulano fez isso, que não fez aquilo. Sim, mas a fé tem que estar onde? É verdade. Não é não, Karina? Você é melhor do que ninguém com esse testemunho maravilhoso. Eu costumo muito dizer isso, né, já que você entrou nesse detalhe, que mesmo vindo lá do mundão, né, das coisas erradas, da vida errada, as minhas maiores lutas, as minhas maiores batalhas foram dentro da igreja, foram com pessoas de dentro da igreja. O inimigo não usou uma pessoa do mundo para me afrontar, foram pessoas da igreja. Mas foi o que você falou, nossos olhos têm que estar em Jesus, né? Jesus que nos trouxe até aqui. Se não fosse Jesus, nem vivo eu estaria aqui na sua frente. Então a gente tem que olhar todo lugar tem problema. Eu tenho problema no meu serviço, eu tenho problema no meio da minha família, todo lugar tem problema. O pior é que as pessoas, em questão de igreja, elas tentam fugir. Né? Elas têm a opção de fugir. Eu tô com problema que eu não vou mais. E muitas das vezes suporto os problemas no trabalho, na família. Mas aproveitando esse ambiente e um ambiente profético, sabe, Beth? Eu sinto muito forte a presença de Deus nesse lugar. Desde a hora que eu entrei aqui, eu sinto a presença de Deus. E aproveitando esse ambiente tão profético, eu quero profetizar isso sobre quem está nos ouvindo, quem vai nos ouvir depois, que não é o fim, a última palavra vem do Senhor. E o nosso Deus é um Deus de recomeço. O nosso Deus é Deus que faz coisas grandes, coisas novas, coisas extraordinárias. A Bíblia diz que aquilo que o olho não viu, né? O ouvido não ouviu, não chegou no nosso coração, é o que Deus tem preparado para nós. E assim como hoje eu vivo uma promessa, e eu creio que muitas ainda virão, né? Porque a promessa do Senhor, ela vai se renovando sobre as nossas vidas. Eu quero liberar isso sobre os jovens, sobre as famílias, que através da tua fé, a Raabe da Bíblia, a Raabe que a gente acabou de ler, através da fé dela, toda a família dela foi salva. Ela mudou a história da descendência dela. E eu quero profetizar que através da sua fé, maldições serão quebradas, ciclos repetitivos. Talvez você está me ouvindo e você já está imaginando, poxa, na minha família acontece muitas coisas repetitivas de antepassados e Deus vai quebrar através da sua fé. Então seja uma pessoa que se posicione em Deus, porque através da sua vida, através da sua casa, Deus vai libertar não só sua família, mas a tua descendência. E vai se cumprir o que diz Isaías, que eu amo, que nós seremos conhecidos como família bendita do Senhor. A sua família é uma família bendita do Senhor. Eu creio e recebo. Amém. A gente tem 3 minutos para terminar, vou roubar um segundo dos teus 3 minutos, porque a minha família tem uma doença hereditária e todo mundo toma remédio. E eu falei, eu não vou tomar porque o Senhor vai me curar. Aí minhas irmãs, que também são irmãs de sangue, irmãs de Cristo, falaram assim, não faça isso, porque isso já tem, a gente toma. Falei, eu respeito aí a fé de cada um, mas eu não vou mais tomar remédio. Parei de tomar. Se o Senhor me curou, eu não sei. Só vou saber para frente.
Aí, essa semana, eu fiquei naquela curiosidade, falei, não, vou fazer o exame para ver se eu me curou. Ainda não saiu o resultado, se sair, eu vou dar meu testemunho lá na sede, porque foi lá que eu falei. Eu não aceito essa maldição. A pessoa não é maldição. Eu falei, doença hereditária, na minha opinião, é maldição, porque uma coisa que não cessa, não acaba, você tem que ficar o resto da vida tomando remédio. Não, pô. O senhor me curou, assim, só posso afirmar depois com o resultado, mas para mim, para minha fé, dentro de mim, eu já estou curada. Pelo menos eu creio. Os sintomas eu não tenho mais. Pode estar estacionado. Não sei como o senhor vai fazer, Karina. Mas como você falou isso da maldição, eu creio que o senhor vai me dar vitória. Se é hoje ou depois, eu não sei. Mas eu estou na fé, esperando essa vitória e quero dar um testemunho para glorificar o nome do Senhor. Porque eu não quero ficar o resto da vida tomando remédio. É um remédio caro. É um remédio aí de R$200 por mês. Então, além do remédio ser caro, eu não quero. Eu quero que essa maldição seja quebrada. Então, você trouxe a palavra profética, já recebi, eu creio, vou levar e depois vou botar o testemunho aqui. Vou botar você profetizando e vou colocar o testemunho aqui, porque eu creio. É muito importante esse posicionamento. Porque você vê que você vai no médico, se você falar assim, doutor, a minha pressão está alta, ele nem te examina, ele já pergunta, na sua família tem caso de hipertensão? Porque a sociedade já vem querendo empurrar e quer que a gente aceita. Então você se posicionou como uma mulher de fé. Como uma mulher de fé, eu não aceito isso sobre a minha vida. Que foi o que a gente fez lá na nossa família, né? O meu pai bebia muito e as pessoas falavam, igual o pai, filha de peixe, peixinho E eu perdi meu pai por cirrose hepática, por conta da bebida. E eu falei, eu não aceito mais isso. Eu não aceito. Eu creio, eu ainda não tenho filho, mas eu creio que quando eu tiver um filho, uma filha, vai ser missionário, vai ser pastor, vai ser pregador, porque eu não aceito mais isso. Então a gente quebrou. Então a Bíblia diz isso, né? O meu povo tem sido destruído porque lhe falta o conhecimento. E o conhecimento que é da palavra. Porque às vezes se apega no que o médico diz, se apega no diagnóstico do médico, se a sua família tem, você vai ter. E não se posiciona com fé. Eu não aceito, né? Que foi o que você fez. E eu creio na sua cura. Eu creio no seu testemunho. Eu creio tanto que eu não estou tomando remédio. Já tem que uns 5 meses. Amém. Eu creio também, porque quando a gente se posiciona, Beth, move a mão de Deus, o nosso posicionamento, a nossa fé. Deus traz à existência aquilo que não existe. Então, Deus nos levanta, né? Deus levantou eu, levantou você, levantou quem está nos ouvindo essa tarde, porque você não sentou aí em frente à televisão à toa. Você não está aí para ver eu, para ver a Beth, não. Você está aí porque o Espírito Santo te colocou aí. Porque Deus te posicionou aí para dizer para você nessa tarde, se posiciona, porque através do teu posicionamento vai ter mudança para tua casa, vai ter mudança para sua família. E você está inconformado com essa situação e você está deixando se levar. Não é assim mesmo, vai ser assim. Na minha família foi assim, mas em nome de Jesus, não aceita. Você é o que a Bíblia diz que você é. E em Cristo nós somos mais do que vencedores. Amém. Amém. Amei sua presença aqui. Eu que amei. Tenho certeza que todos estão acompanhando também. Se você conhece alguém que está com a fé fraca, vai compartilhando, porque olha, o testemunho da Karina veio reforçar. Amém. E você que está cheio, é isso aí, está transbordando, vai passando, porque isso é muito importante. Tem gente que brinca e fala, dá a mão aqui para pegar unção. Tem gente que fala isso, dá a mão para pegar. Mas a fé é isso, é você ouvir e ouvir a palavra de Deus constantemente, e os testemunhos vão edificando a nossa fé. Então, espero que você tenha aproveitado. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. Um abraço lá para todos da sua igreja, pastor, a pastora, todos os membros, obrigada, obreiros. E quando tiver oportunidade... Deixa um abraço aqui para todo mundo. Se tiver oportunidade, vou lá conhecer. Amém. E isso que é importante. Sermos irmãos, irmos orando uns pelos outros, trocando experiências para a gente ir reforçando a nossa fé. Muito obrigada a você que me acompanhou até agora. Friburgo, Teresópolis, Trejinhos, Paraíba do Sul, Partido Alferes, Petrópolis. E claro, quem está na internet aí pelo celular, notebook, pelo computador ou na televisão em casa, enfim. Quem não tem um canal pela Speed Fiber ou pela Tech Cable, mas tem um canal pela Smart TV, só joga no YouTube, joga o canal lá. Então, assim, não tem como não ver, só se tu quiser. Muito obrigada, eu volto amanhã, somente se assim o Senhor permitir. Até lá.